Quando você vai lá, bate o sininho dizendo que vendeu e faz a gritaria, isso gera uma cultura de venda acima de tudo, na perspectiva do cliente. Cara, ele veio, me empurrou esse imóvel, agora tá lá comemorando, batendo sininho e atirando foguinho, porque ele conseguiu me vender. Parece que ele tá comemorando que ele enganou um trouxa. Se eu fosse o cliente que comprou um imóvel e que vê o corretor batendo o sininho e comemorando, eu ia me sentir um otário. Muito bem, pessoal, está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou o Dagoberto e apresento esse programa sensacional de entrevistas relevantes para você que nos assiste aí. E é muito obrigado por tê-lo aqui conosco, pela curtida, pela inscrição no canal. Você sabe, né? Quando você faz isso, cara, você não tem noção quanto que você ajuda a gente a conseguir chegar em caras relevantes para o mercado imobiliário como esse que a gente vai apresentar aqui. Tá certo que ele é a terceira vez aqui, mas a gente precisou convencer ele da primeira vez, né? Então, assim, quando você dá relevância pro nosso canal, você ajuda a gente a ter argumento para chegar lá nos caras fodas, tá bom? Dá essa moral aí, galera. Vamos lá, então. Temos 3 recados rapidinhos. O primeiro recado, para você que nos assiste e não conhece ainda a plataforma DWV, é a plataforma que gera tudo isso, que possibilita que esse podcast aconteça, ela é gratuita para o corretor. Então, tem um QR Code aqui, tem uma moldura especial feita para você escanear com o seu celular e baixar diretamente o aplicativo, tá bom? Vamos lá. Segundo recado, pessoal, a gente já está entre os 50 podcasts mais relevantes do Brasil no Spotify. Então, por favor, estamos lá. Se você quiser seguir a gente lá, seria bacana. E você pode ouvir no carro também, com facilidade, não quer assistir no YouTube, na sua TV. Quer fazer academia escutando? Vai no Spotify, tá bom? E o terceiro recado, não menos importante, que é o seguinte, pessoal, a gente tirou os comentários, a leitura de comentários, a eleição do ganhador da caneca da semana e colocamos lá no final do programa. Então, portanto, assista essa entrevista e no finalzinho a gente vai mostrar quem foi o ganhador e todos os comentários relevantes do último programa, beleza? Vamos embora então, aqui comigo, ele que já esteve aqui já mais 2 vezes, completando aqui, hoje vai ser a terceira. A última vez faz 1 ano, que a gente bateu um papo muito bacana. Ele é sócio da boutique imobiliária Citali, 11 anos de experiência no mercado imobiliário, liderou equipes que ultrapassaram 2 bilhões em vendas, corretor referência a nível Brasil, já é de casa e está vindo pela terceira vez, já comentei. Tem o BeHard, empresa de educação, no seu portfólio de trabalhos. Muito bem-vindo, Guilherme Volk. Grande Dago, muito obrigado pelo convite, prazer, uma honra estar aqui novamente. Sabe que tem um carinho especial aí pelo DWV. Nós temos por você, igualmente, meu querido, muito obrigado mesmo. Você teve aqui 1 ano, como eu citei, o que mudou de 1 ano para cá? Na sua vida, nos seus projetos, no seu foco? Bastante coisa. Conta um pouco pra gente o que você andou fazendo. Bastante coisa. De lá pra cá, eu havia me desligado da imobiliária que eu fui sócio, fui corretor e sócio, né? Atuei 9 anos ao lado de uma imobiliária relevante de Balneário Camboriú, ajudei a construção da empresa, ajudei o desenvolvimento dos times comerciais, ajudei no posicionamento da marca também, no recrutamento do time e na gestão propriamente da empresa, até o momento que eu tomo a decisão de me desligar. De lá para cá, após o desligamento nessa empresa, atuo como corretor autônomo por praticamente 1 ano, fazendo vendas a clientes de carteira. Meu posicionamento na rede social ele é totalmente educativo, é totalmente voltado para o corretor de imóveis, então esse trabalho se dá de forma offline. Mas de lá para cá, finalmente, né, acabo de anunciar a abertura da Citali, Curadoria Imobiliária, uma boutique imobiliária que foca no mercado de luxo, especificamente em Balneário Camboriú e Praia Brava, é onde nós estamos atuando, então nossa loja fica recentemente aberta e agora a gente começa o trabalho de recrutamento dos corretores, desenho todo o processo de gestão e a gente começa a se posicionar no mercado, mas já arrancamos deixando claro que viemos para atuar com poucos corretores, mercado de luxo e atuar de uma forma diferenciada, oferecendo serviço de alto padrão para aqueles que compram e vendem imóveis aqui na nossa região. Também de lá para cá, lancei a BeHard Educação,
uma empresa que tem hoje mais de 10 produtos no seu portfólio, entre cursos, treinamentos, mentorias, além das palestras, obviamente, que eu ministro aí Brasil. Palestras não param, né? As palestras não O param, Brasil né? todo, né, cara? Te E requisitando. já tivemos ano passado aí, na primeira palestra em Portugal, primeira palestra internacional, já Você temos... tá brincando em Portugal, cara? Portugal, foi bacana. Caramba, Duas como é que palestras foi? lá. Foi sensacional, cara. Imagina. Foi tranquilo, a língua ajudou, né? Então foi muito brasileiro, muito português, apesar de conhecer pessoas da Suíça, pessoas da Bélgica, porque na Europa acaba que, se a gente analisar o Brasil de leste a oeste, é a distância de Lisboa para a Suíça, para a Bélgica, né? Então, a gente tem um país de tamanho continental. Então, ano passado atravessei o Brasil, literalmente. Eu fui para o Nordeste, para o Norte, Nordeste, né? Fortaleza, para o Norte fui a Rondônia, para o Centro-Oeste, lá para a região de Sorriso. Então, Que legal. e aqui no sul do país, obviamente, tive muitas palestras. Então, eu rodei o Brasil e também agora tive essa oportunidade de ir a Portugal fazendo minha primeira palestra internacional. Já temos data aí marcada também para esse ano agora de 2025. Então, através da Behard, a gente prepara pessoas, desenvolve o mercado imobiliário. O propósito é elevar o nível do mercado imobiliário através da educação. Então, a gente busca, através do nosso conhecimento e das pessoas que a gente pluga nesse nosso ecossistema, desenvolver os profissionais e também os empresários da área, que acabam que são carentes também de conhecimento. A gente sempre fala sobre a importância do corretor se desenvolver, mas eu descobri, nessa experiência que eu tive de educação, que os gestores também carecem de desenvolvimento. Né, gestores, os com donos de certeza. empresa, porque é um mercado muito solitário, você ser dono de imobiliária. Porque quando você olha para os lados, você tem concorrentes. Por mais que estabeleça-se parcerias entre imobiliárias, existe também uma concorrência. Então, eu criei grupo de mastermind, né? Um grupo de mastermind que a gente tem acompanhamento anual, com encontros mensais de forma online, encontros trimestrais de forma presencial. Então, inclusive, Legal. vamos ter agora o nosso terceiro encontro do grupo Advisors, né? O grupo de mastermind que nós temos. Nós vamos ter em Gramado, tivemos um encontro em Itapema, tivemos um encontro em Itajaí. Então, agora nós vamos para o nosso terceiro encontro em Gramado. Então, é uma oportunidade que a gente tem de passar 2 dias juntos, compartilhando as melhores práticas de gestão do mercado imobiliário. E ali eu percebo o quanto os gestores também são carentes de conhecimento e de ter liberdade de trocar não só o seu conhecimento, mas suas dores. E isso me chamou muita atenção. Porque quando nós estamos juntos, eu não vejo aquela vaidade dentro desse ciclo tão próximo que a gente criou. Eu não vejo a vaidade, eu não vejo gestores querendo mostrar seus resultados, como é normalmente nas redes sociais, como é normalmente quando estamos em ambientes abertos, né? Nesses ambientes mais íntimos, você vê o contrário. É o gestor chorando as pitangas. Só que isso é necessário para que ele consiga identificar sua dor, ouvir soluções propostas por outros profissionais, outros gestores que tiveram sucesso dentro do seu nicho de atuação, e assim a gente consegue orientá-los para que eles possam performar mais na sua empresa. Então, ano passado nós tivemos o Roadmap, que foi uma imersão focada para gestão, em maio do ano passado. Tivemos o Manager, que foi uma mentoria para gestores, e tivemos o Advisors, que foi um grupo de mastermind. Da mesma forma, os produtos de educação voltados para corretores seguem da mesma maneira. Então, nós tivemos o Closer, que foi uma imersão para corretores, tivemos a Level Up, 5 turmas da Level Up, que foi uma mentoria para corretores, e finalmente agora, no início desse ano, lançamos a Hard Class, que a Hard Class ela é uma plataforma de educação multidisciplinar para o corretor de imóveis, onde a gente inclui ali tudo que a gente entende que o corretor precisa aprender para ele exercer a sua profissão em pleno potencial. Por que multidisciplinar? Porque quando eu trato de um curso, eu trato de um assunto, concorda? Eu vou fazer um curso para te ensinar a captar imóvel. Perfeito. Eu vou fazer um curso para te ensinar a vender imóvel. Eu vou fazer um curso para te ensinar a gerir o teu funil e extrair mais performance com base no resultado, naquilo que você já investe, por exemplo. Tudo isso são cursos. Na Hard Class eu tenho tudo isso num único lugar. É uma jornada completa. É mais do que... não só uma jornada completa, porque quando a gente fala de jornada, eu falo de início, meio e fim. Ali não é só a jornada com início, meio e fim, mas ela considera os diferentes caminhos que você pode querer explorar. Porque hoje ela está no início da plataforma. Nós temos já o curso Jornada da Venda Recorrente, que aí por que o nome Jornada? Porque eu trato de início, meio e fim da venda. Lógico. Né? Então eu falo de todas as etapas, eu fragmento a venda em diversas etapas. Em cada uma dessas etapas eu coloco um passo a passo para ser executado e os checks que você vai dando para avançar nessas etapas e aí sim concluir a venda. Então eu construo o processo de vendas
de ponta a ponta, com início, meio e fim, e por isso eu falo que é a jornada da venda recorrente. Então isso é um curso, certo? No Hard Class eu tenho não só esse curso, mas eu tenho um curso Máquina de Vendas, onde nós ensinamos o corretor sobre identificar o seu perfil de cliente ideal, sobre entender quais são os canais de aquisição de cliente que ele consegue se conectar com esse público, sobre fazer o cálculo de investimento versus retorno de cada um desses canais, sobre como gerenciar todos esses canais para ele extrair performance, né? Como ele faz a leitura dos dados para conseguir tomar decisões através de indicadores, e a gente fala um pouco sobre indicadores para os corretores também. Então é um papo de gestão para corretor. Nem todo mundo está preparado para isso, mas quem quiser explorar esse caminho, tá lá. E aí vem o próximo curso agora, que deve entrar na plataforma em breve, que é o curso de captação de imóveis. Então é o processo de captação de imóveis. E a partir daí vão vir vários cursos, né? Agora a gente vai lançar Hard Talks. O que é Hard Talks? Dentro da Hard Class a gente vai ter um programa de entrevista exclusivo. Então não vai ser como um podcast aberto para todos que queiram ouvir. Para assinantes. Ele vai ser fechado para os assinantes da Hard Class, onde eu vou entrevistar as maiores referências do mercado imobiliário e entender o que elas fizeram para elas chegar onde elas chegaram. Uau. Então eu entrevistei agora uma das minhas maiores referências do mercado imobiliário, totalmente offline, e que já fez vendas acima de 100 milhões residenciais. Caramba! Né? E então agora a gente já tem um papo também que vai entrar sobre gestão exclusiva de imóvel, com alguém que é meu amigo especializado nisso, tem uma super referência em Goiânia a respeito da gestão exclusiva, né? Da captação exclusiva de imóveis. Então, ela é uma plataforma multidisciplinar, porque eu tenho ali vários cursos, aulas e formatos diferentes, com temas diferentes, todos acrescentando o corretor, e que permite que ele possa explorar aquilo que ele precisa se desenvolver. Então, eu entendo que no modelo de assinaturas, que é um valor acessível, ele pode ter acesso a muito conhecimento. Uma plataforma bastante completa, né? Sim, e vai ter atualização mensal, então a gente relança essa plataforma agora, no início de 2025, né, final de 2024, não, início de 2025, e agora a gente vai cada vez mais alimentá-la para ela servir o mercado imobiliário. Legal. Bom, você falou bastante coisa e eu não quero perder, porque eu gostaria de deixar um pouco mais detalhado aqui esses assuntos. Você falou, vamos lá, voltar para a Citali. Você falou que é uma boutique imobiliária, né? E eu gostaria de saber um pouco mais, como você define uma boutique imobiliária hoje em dia? Se você falar com qualquer empresário, ele busca escala. Certo? Sim. E é lindo falar sobre escala, mas eu não vejo essa capacidade de escala no mercado imobiliário quando se trata da atuação tradicional imobiliária. Eu vejo talvez um escalonamento. Por quê? Porque tu não consegue crescer como no mercado de tecnologia, tu não consegue crescer o teu faturamento sem necessariamente crescer o teu custo. Sim. Então, por mais que não necessariamente seja proporcional, você precisa investir mais para ganhar mais. Então, a imobiliária ela não permite escala, ela permite um escalonamento. Né? Eu preciso investir mais, crescer mais para eu ter mais resultado. A gente não busca nem escala nem escalonamento na Citali. A gente busca criar um ambiente que sirva para nós, como educadores, como um modelo ideal de imobiliária a atender os clientes do mercado imobiliário. E olha só, quem são os clientes do mercado imobiliário? O comprador, o vendedor, o construtor, incorporador, como queira chamar, e o corretor de imóveis. Quero criar um ambiente em que eu consiga atender todos esses públicos com a melhor experiência possível. Para isso, eu consigo fazer isso com alta qualidade se eu atender muita gente de cada um desses stakeholders? Provavelmente não. Então eu preciso ter poucos corretores, poucos clientes, compradores, poucos clientes proprietários e poucas construtoras. E aí que vem esse conceito de boutique. Eu não busco volume, eu não busco quantidade. Você não vai ver eu gritando para o mercado o resultado de VGV, como eu mesmo já fiz anos atrás, dizendo, ei, batemos 500 milhões de VGV no ano, ei, batemos 600 milhões de VGV no ano, ei, batemos 1,5 bilhão em 3 anos. Eu não vou mais jogar esse jogo. Por quê? Porque eu já joguei esse jogo e eu sei onde ele leva. Ele leva para um caminho perigoso de uma busca incessante pelo ganho de VGV, que no fim é um ganho de vaidade e não necessariamente de faturamento. Que, claro, ele se remete a um posicionamento de grandeza, de poder e que te traz capacidade de investimento na própria máquina, mas que eu também sei que te coloca dependente dessa máquina. Por quê?
o custo não para de subir. Sim. Em momentos de mercado que existe retração, existe um resfriamento do mercado imobiliário, são momentos perigosos para esse tipo de empresa. E eu não estou disposto a enfrentar esse tipo de perigo. Não que esteja certo, ou que o meu modelo seja certo, ou o outro modelo esteja errado. Não, não. É questão de escolha. Sim. E aí, eu, junto com os meus sócios, fizemos uma escolha. Nós não vamos jogar o jogo tradicional do mercado, de ficar colocando cada vez mais corretores, pensando que isso vai aumentar meu faturamento, e aumenta a estrutura, aumenta o investimento em marketing, aumenta o número de clientes, e vende mais, e a gente ganha mais. Não, 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 não. Dá 2 passos para trás, vamos ter um olhar diferente. Porque... porque eu gosto daquilo que é bom. Eu gosto de ser bem atendido quando eu vou num restaurante, eu gosto de ir numa loja e comprar algo que se conecte talvez até com a minha personalidade. Sim. Eu gosto de ter isso como uma extensão da minha própria experiência, né? Então, assim como eu gosto de ir numa boa loja, ser bem atendido e comprar algo que faça sentido para mim, ou ir num bom restaurante, ter uma boa experiência gastronômica e sentir essa experiência como uma recompensa até mesmo de tanto trabalho que eu exerço como empresário, eu quero proporcionar isso para os stakeholders do mercado imobiliário. Cliente comprador, cliente vendedor, construtora e corretor. E para eu poder fazer isso, eu preciso estar próximo do meu negócio. Sim. Então, nesse sentido, eu vejo mais como um modelo artesanal, onde eu vou fazer uma curadoria de produto, trabalhar com poucos produtos, focar na gestão exclusiva dos imóveis de terceiro, focar não necessariamente na exclusividade, porque o nosso modelo aqui na nossa região não funciona, onde uma imobiliária tem exclusividade de venda de um produto de uma construtora, né? Mas em que eu vou trabalhar com poucas construtoras, poucos produtos e fazer uma curadoria daquilo que realmente vale a pena para eu oferecer para o meu cliente. Da mesma forma que eu vou selecionar poucos corretores, vou treiná-los, vou prepará-los para que eles estejam aptos a fornecer a experiência que os clientes que dão valor para essa experiência de atendimento, esse corretor ele tem que ser preparado para atender esse tipo de cliente. Porque nem todo cliente... Porque muito corretor vai me ouvir e vai dizer assim, Guilherme, o cliente tá nem aí para a experiência que você gera para ele. Ele quer saber do produto, ele quer saber de comprar barato, e muito corretor vai ter essa dor de cotovelo, assim, de dizer assim, não, isso aí não funciona. Tudo bem, nem todo cliente quer ser bem atendido. Ele está mais preocupado com o preço que ele vai pagar do que o atendimento que ele vai receber. E eu sei disso. Mas esse cliente que pensa dessa forma, eu não quero atender. Eu quero atender o cliente que dá valor para um bom profissional, uma boa experiência, uma boa imobiliária, um bom produto. Mas tem um outro produto que faz em não sei quantas vezes, que aceita carro caindo, avião caindo e carro pegando fogo. Eu não vou trabalhar com esse produto. Sim. O cliente ele não dá bola, eu não quero trabalhar com esse cliente. Você não quer um cliente para uma venda, você quer um cliente a longo prazo. Exato. Né? Então eu quero poucos corretores de alta qualidade, poucos clientes de alta qualidade, poucas construtoras de alta qualidade, poucos produtos de alta qualidade. Então, o modelo de curadoria, ele serve para absolutamente tudo. Sim. É uma curadoria de corretor, uma curadoria de produto, uma curadoria de cliente, uma curadoria de construtora. É, de fato, ser seletivo nas pessoas que vão me envolver. E uma reserva de mercado da tua própria marca, me parece. Exato, claro. Você falou daquele ponto ali sobre divulgação de VGV, eu já quero puxar esse gancho, mas não querendo diminuir a tua estratégia no significado que eu quero dar agora, eu acho que ela é muito maior que isso, mas marcas grandiosas como Louis Vuitton não divulga, né? O quanto que ela vendeu. Porque, entende o seguinte, quando você vai lá, bate o sininho dizendo que vendeu e faz a gritaria e tudo mais, eu entendo que para uma cultura de vendas, Um aquecimento isso gera energia. E tá tudo certo. Se eu fosse o cliente que comprou um imóvel e que vê o corretor batendo o sininho e comemorando, eu ia me sentir um otário. Porque por mais que isso gere uma cultura de vendas dentro da empresa, isso gera uma cultura de venda acima de tudo, na perspectiva do cliente. Ou seja, cara, ele veio, me empurrou esse imóvel, agora tá lá comemorando, batendo sininho e atirando foguinho, porque ele conseguiu me vender. Parece que ele tá comemorando que ele enganou um trouxa. Sim. Guilherme, tem cliente que adora isso. Tem cliente que acha o máximo, inclusive, que ir lá bater o sininho comigo, tá tudo certo, eu não quero atender esse cliente. Eu quero atender o cliente que valoriza uma boa experiência,
que quer ser atendido por um bom corretor. Eu quero atender o cliente que ele valoriza você escrever corretamente português quando você digita uma mensagem no WhatsApp. Eu quero atender o cliente que ele gosta de cultura, de gastronomia, de moda. Eu quero atender o cliente que valoriza uma assinatura de um empreendimento, de um arquiteto, que gosta de design, que valoriza isso, que sabe que isso custa mais caro, e existem clientes para isso. Sim. E tá tudo certo, Tá se muito tudo cliente certo. não dá bola. E Mas tem eu pra- quero o cliente Tem para os dois modelos, né, Exatamente, cara? Tem para os exatamente. dois modelos. Então, de novo, eu não tô recriminando você divulgar o teu VGV, eu não tô recriminando você bater o sininho. Cara, bate o sininho, estoura fogo de artifício, faz o que tu quiser, mas eu não vou fazer, porque não é para esse público que eu trabalho. Não, fez muito sentido para mim, gostei bastante do teu conceito. E como a gente comentou, eu acho de fato que existe aí um público gigante para os dois lados, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. O gancho que eu queria puxar antes era sobre divulgação de VGV. Você falou que o pessoal bate o sininho e tal, mas isso extrapola, né, o acontecimento dentro da imobiliária. Isso vai para mídia social, isso vai para qualquer tipo de conteúdo que as pessoas de fora percebam o resultado da imobiliária. Isso faz parte de uma estratégia que está se falando muito hoje, que é se posicionar na internet, virar uma autoridade. E aí eu te pergunto, essa é uma forma errada de você se posicionar, você de fato divulgar os detalhes das conquistas? Isso gera credibilidade ou não para o cliente final? Agora tu me pegou, porque daí tu termina falando pro cliente final. Tenho dúvida. Vamos lá, forma errada? Não, acho que não tem certo e errado. De novo, toda estratégia, ela vai aderir a um público. Toda estratégia vai aderir a um público de corretor, toda estratégia vai aderir a um público de cliente. Então, errado não é. Eu mesmo já fiz isso. E eu fui pelo que eu me lembro, eu fui um dos precursores dessa cultura de divulgar VGV. Porque há 5, 6 anos não se falava isso, e eu falava, cara, eu como corretor vendi 30 milhões de VGV. Pô, numa época que 30 milhões era dinheiro pra caramba. Hoje o corretor vai lá, faz uma venda de 30 milhões, né? Já não vale mais nada. Mas eu puxava isso 6 anos atrás. Eu puxava quando a gente fechava um resultado anual de 500 milhões com 30 corretores, enquanto grandes imobiliários às vezes batiam um bi com 1.000 corretores. Então eu era um ferrenho na briga olha o resultado que eu atingi, tá tudo certo. Eu acho que é uma estratégia que atende um determinado... Mas é que tá o ponto da pegadinha da minha pergunta, porque a gente tá batendo 2 vezes na mesma tecla. Você tá percebendo uma mudança do comportamento de mercado? Uma mudança no comportamento de mercado. Eu percebi que a massa está indo para um lugar que eu não quero ir. Então, há 6 anos, quando as imobiliárias não divulgavam VGV, porque tinham medo de se expor perante o mercado, eu fazia questão de mostrar o resultado, porque eu sabia que eu tinha um resultado maior que a massa. Então, agora a massa resolve divulgar VGV, para mostrar o seu poder de competência ou até mesmo para alimentar a sua vaidade. Entendendo que a massa está indo para esse lado, se eu fazer o mesmo que a massa, a tendência é que eu pare no mesmo lugar da massa, que é um lugar extremamente perigoso. Então, já começo, pela minha cultura natural de ser do contra, de procurar o que as pessoas não estão olhando. Como eu posso fazer diferente? Está todo mundo brigando para mostrar quando vende e, naturalmente, mostrar o seu resultado de vendas através de um VGV, seja mensal ou anual. Poxa, mas por que eu não trabalho diferente? Por que eu não busco um outro público? E também analisando pelo ponto de vista de que a nossa região aqui, falando agora especificamente de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Pissarras, Itajaí, né, Praia Brava pertence a Itajaí, assim como nós temos também outros mercados no Brasil, como Gramado ainda aqui no sul, Curitiba, Maringá, tu vai para São Paulo, tu tem produtos sendo lançados de altíssimo padrão. E tem vários outros lugares do Brasil que eu não citei, mas que tem produtos de altíssimo padrão. A gente já percebe nos últimos anos essa tendência de assinaturas de marcas de luxo. Aqui em Balneário Camboriú a gente já tem há muitos anos, né? E agora já pronto temos Pininfarina, agora vai ficar pronto o Tonino Lamborghini. Nós temos marcas como Armani assinando empreendimento, agora Senna, Norman Foster vindo para cá. Então a gente tem grandes assinaturas vindo para cá e com isso a gente vai trazer um olhar de um público que antes não olhava para o nosso mercado. E aí sabe o que vai acontecer com esse público que está acostumado, por exemplo, a consumir o alto luxo de São Paulo? Ele vai ele vai olhar para o mercado de Balneário e região e ele vai ver aquele bandejão.
aquele bifezão, sabe? Que tem de tudo um pouco. Que tem uma promoção na frente assim, ó, buffet livre por tanto, buffet aquilo por tanto. Pegue seu apartamento agora e pague na saída, né? Compre o seu apartamento de 25 milhões, caralho! Entendeu? E seja feliz comprando um bom investimento aqui em Balneário Camboriú. Para, cara! Que experiência que tu gerou pra esse cara? Que nível de conhecimento que tu tem? Que nível cultural que tu tem? Que nível de entrega você tem sobre o mercado, sobre o produto, para gerar uma experiência que esse cara que valoriza o alto luxo, ele de fato vai valorizar o que tu tá entregando para ele. É tu querer dentro do buffet vender um orro de bife de Wagyu. Sim. O cara vai dizer, você tá louco que você quer me vender isso aqui dentro? Eu até consumo, mas não nesse ambiente. Lógico. Então o que eu quero fazer é o seguinte, é criar o ambiente pro cara consumir o orro de bife de Wagyu. Aliás, nunca comi um orro de bife de Wagyu, né? Já comi outras coisas de Wagyu, mas orro de bife eu não sei se tem, mas tentei pensar numa peça cara aqui, vai? Mas a questão é conectar o produto com a experiência. E que hoje eu vejo muitas imobiliárias tentando vender o produto caro num bandejão. E aí quando você me fala, porra, faz sentido para o cliente essa disputa entre as imobiliárias de VGV? Nada. Ele não tá nem aí para isso. Ele quer saber da experiência. Tá bom, tudo isso que tu vendeu de VGV, para que poderia servir para o cliente? Pô, esse cara que tem tanto resultado, ele tem experiência, ele tem conhecimento, ele vai me oferecer uma boa experiência e uma capacidade de entrega de conhecimento que vai me dar segurança para eu fazer meu investimento. Lógico. Só que ele chega essa imobiliária não sabe nada, cara. Ele chega para esse corretor, ele não sabe nada. O cara que tá lá batendo o sininho que vendeu um imóvel, às vezes, de 20 milhões, troca uma ideia com ele para ver se ele sabe de alguma coisa. Vê se ele assina o DW Premium ali, tem acesso ao BI, vê se ele faz estudo de mercado. Vê se ele sabe onde é que vende mais, onde é que vende menos, vê se ele faz uma análise de VSO, vê se ele entende qual que é o estoque de cada cidade, para ele entender qual que é o índice de liquidez de cada mercado. Sim. Vê se ele faz comparativos de mercado, ou dentro do próprio mercado ele faz comparativos entre produto e apresenta isso para o cliente para, de fato, comprovar a tese de que um investimento é melhor que o outro. Ele não faz, cara. Então, tu querer brigar por VGV enquanto tu não tá fazendo dever de casa, meu amigo, você tá de brincadeira comigo. Por favor, né? E aproveitando já o gancho aqui, né? Já vai aparecer uma moldura aqui para você escanear, pessoal. Quem não tem ainda a assinatura do Clube Premium DW, é exatamente isso que o Guilherme tá falando, não é? Nós temos lá serviços como integração, como exclusivos, BI, que é o Business Intelligence, e a nossa DW News, com conteúdos relevantes. Cortando esse jabá, para encaixar aqui, que eu não podia deixar passar. Lógico. Eu vou já fazer a seguinte pergunta. Cara, mas deixa eu falar então uma coisa sobre isso. Vai. Para mim, o DW, ele é uma ferramenta útil de pesquisa e dados que eu utilizo toda vez que eu vou atender um investidor. Show. A minha fonte de dados, a minha principal fonte de dados é o DW. É ali que eu analiso cada mercado, é ali que eu analiso o estoque, liquidez, é ali que eu analiso valor de metro quadrado, valor de venda, ali que eu consigo criar uma base de estudo que vai comprovar a tese de investimento que eu estou apresentando para o meu cliente. Sim. Então, o DW, para mim, ele é muito mais confiável do que fontes generalistas e nacionais. Por quê? Ainda que o DW ele tenha uma abrangência nacional, eu consigo estudar de forma específica o mercado que eu atuo e consigo me aprofundar naquilo que eu preciso para extrair dados e apresentar para o meu cliente, o que vai fazer com que ele compreenda que eu não só tenho conhecimento, mas consigo transmitir segurança para que ele realmente tome a decisão com base naquilo que eu sei que é o melhor negócio e que eu mostro para ele que é o melhor negócio. O DW me oferece isso. Então, cara, às vezes o corretor, pô, mas eu não sei como é que eu vou estudar, tu fala que eu tenho que estudar mercado, como é que eu estudo? Tá ali, cara, DW. E é uma forma, cara, relativamente barata, é barato, para você ter acesso a algo que te faz vender mais. E a gente tem muita seriedade com essa manipulação de dados. Essa captação dos dados, eles são totalmente de forma anônima, e a gente tem LGPD aplicada sobre os players que estão atuando, que estão dando resultado lá dentro. Então a gente entrega um conteúdo limpo e real. Mas, cara, obrigado mesmo por você usar. Tá? A gente fica muito lisonjeado. Mas bora lá, então. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, cara. A gente estava falando sobre educação antes, né? Que você é um desbravador da educação imobiliária no Brasil. Claramente, isso para mim está muito definido. E eu queria te perguntar quais são as maiores inconsistências que você percebe hoje no corretor atual? Uma das maiores inconsistências que eu percebo no corretor atual é a eterna busca pelo lead. O corretor, ele entra no imobiliário, ele quer saber quantos leads ele vai receber.
Olha. O corretor, ele recebe um lead, esse lead não responde, ele descarta esse lead porque ele sabe que ele vai receber um próximo lead. O corretor, ele se transformou, falando de forma generalista, né? Ele se transformou num profissional mimado, em que ele está esperando sempre o próximo e melhor lead. E no que isso implica? Isso faz com que esse costume de receber leads faz com que ele desenvolva menos relacionamentos, porque ele não precisa prospectar relacionamentos, porque o lead, teoricamente, é um potencial cliente. Sim. Ele investe menos tempo em amadurecer esse lead, porque talvez ele consiga atender um lead que venha mais pronto para a compra. E com isso ele se desenvolve menos como profissional. Porque há 11 anos, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu tinha pouquíssimos leads para atender. O que acontecia? Cara, primeiro que eu tenho mais tempo livre. Então, já que eu tinha mais tempo livre, eu passava o dia inteiro captando imóvel. Eu andava pelas ruas de Balneário Camboriú, batendo de porta em porta, de prédio em prédio, tentando descobrir o que tinha à venda. E assim, eu às vezes via a placa às vezes era de proprietário, às vezes era de corretor, eu ligava para o corretor, perguntava o que tinha ali para eu saber o que vende aqui. Sim. Que prédio é esse? Qual que é o tamanho? Quantas vagas? Quantos quartos? Quanto que vale? Beleza. E assim eu vou aprendendo o preço de mercado. Na época não tinha DWV para me dizer quanto é que vale cada região da cidade. Então eu tinha que ir no mano a mano. E com isso eu me desenvolvi. Eu, por ter mais tempo livre, eu tinha mais tempo também para estudar, buscar cursos, vídeos. Na época não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje disponível na internet, Sim. mas eu buscava fontes de conhecimento que me preparava para o atendimento. E algo que eu uso até hoje são livros e tudo mais. Então eu estudava mais, eu me preparava mais para o mercado. Como eu tinha poucos leads, eu tinha que extrair o máximo de suco que eu podia dos leads que eu tinha. Então eu tinha que encher o saco do cara várias vezes. Eu tinha que ligar várias vezes, mandar várias mensagens, porque eu não ia receber muito lead. E disso, alguns leads que teriam sido esquecidos e descartados pelo corretor atual, na época, vinham a se tornar clientes, vinham a fazer negócio. E das poucas pessoas que eu conseguia me conectar de alguma forma, das pessoas que não necessariamente era lead, mas que através de relacionamento ou indicação eu conseguia me conectar, eu tinha mais tempo para evoluir relacionamentos. E essas relações fizeram com que depois eu recebesse indicações de pessoas que não compraram comigo, Sim, ou às vezes até vendessem dessas pessoas, ou essas pessoas viessem a comprar através de mim, porque eu tive tempo de me dedicar para criar esses relacionamentos. Hoje, com o corretor mimado, a geração do corretor mimado, que quer só receber o próximo lead, ele não investe em conhecimento, ele não investe em captação, e ele não investe tempo nos leads que ele recebe. Ele recebeu um lead, se esse lead quer comprar, ele avança, se esse lead não quiser comprar, ele não avança. Se esse lead não quer comprar o produto que agora ele está oferecendo, porque ele está ligando uma lista ali que ele recebeu, ele descarta, porque ele vai ter muito trabalho para achar o produto que aquele cliente vai querer comprar. Hoje, com essa demanda de lançamentos muito grande que a gente teve, também você trouxe uma demanda muito grande de profissionais piratas, né? Que eles vêm através do ouro, vêm através do tesouro perdido aí, que aí é o quê? Que é o cara que ele entra no mercado imobiliário, não sabe nada sobre imóvel. Se você colocar ele para vender uma xícara, uma caneca, um iPhone ou um prédio, é a mesma coisa. Ele só sabe fazer o pitch do produto, e se o cliente falar não, ele, ok, vou para o próximo. E aí a gente começa a colocar, a gente hoje tem 500 mil corretores no Brasil, credenciados de acordo com o COFECI, talvez um pouco mais já, desde a última vez que eu vi, já faz alguns meses, e provavelmente deve ter 80% dos corretores aí que eles de fato não estão preparados para o que é o mercado imobiliário de verdade. Porque se a gente falar de mercado imobiliário, o centro do mercado imobiliário é o imóvel. E se tu conversa com esses corretores, quantos de fato conhecem o imóvel, né? Sim. Conhecem de produto, conhecem da parte burocrática, da responsabilidade civil e criminal, que sabem de fato o que é ser corretor de imóveis. Cara, muitos não sabem. Pouquíssimos. Eles sabem, no máximo, ligar e fazer uma oferta de um produto que eles têm para trabalhar vendo. Sim. Isso também não acontece um pouco atrás, lá na parte onde, na gestão da imobiliária, onde é que esse corretor está atuando, que não está também sabendo direcionar ele ou encaminhar ele para os melhores cursos e melhores aperfeiçoamentos? Cara, via de regra, o gestor foi o corretor que ganhou dinheiro, ou o corretor... Não, geralmente, via de regra, o gestor é o corretor que ganhou dinheiro, fez uma venda, botou um dinheiro no bolso e agora decidiu abrir seu próprio negócio porque ele entendeu que ele não quer dividir com uma imobiliária ou ele quer formar sua própria cultura.
Então, muitas vezes, e sempre que eu trato isso, eu estou tratando de uma forma generalista, sabendo que existem exceções. Mas se você é o cara que hoje era executivo de uma empresa e decidiu entrar no mercado imobiliário, empreendendo no mercado imobiliário, se você é o cara que dentro do mercado imobiliário se formou não só como corretor, mas buscou formações que te desenvolveu e te preparou para ser um bom gestor, se você é o cara no mercado imobiliário hoje que, mesmo sendo gestor e dono de uma empresa, você busca conhecimento constante, saiba de uma coisa, você é uma exceção. Então, quando eu falo de forma generalista, aquele que está doendo o cotovelo, cara, relaxa que não é para ti. Porque você é uma exceção, você é diferente dos demais. Porque a massa é o corretor que trabalhou numa imobiliária, que fechou algumas vendas, botou um dinheiro no bolso e decidiu que agora ele vai tocar o negócio dele. E muitas vezes, assim como o corretor ele não foi preparado porque é o mercado imobiliário, na atuação profissional e tudo aquilo que exige do corretor para que ele tenha sucesso na sua profissão, o gestor ele também não foi preparado para ser um gestor do mercado imobiliário. E aí a gente tem imobiliárias que são verdadeiros coworking. Abre-se uma estrutura física, coloca um monte de corretor para trabalhar, investe em marketing para gerar leads, porque é isso que eles querem, Vale a VGV e final. espera que ele faça venda. Algumas mais bem estruturadas, tem um modelo de produto que trabalha, um nicho focado, algumas trabalham só com venda, outros com venda e locação, algumas trabalham com terceiros, outros trabalham também com lançamentos ou somente com lançamentos. Cada um tem o seu modelo, beleza, algumas mais evoluídas, outras menos, mas em geral, o modelo de imobiliária atual é uma série de coworkings imobiliários. É uma boa definição. Onde cada corretor faz aquilo que quer e o gestor, ele atua como alguém que precisa alimentar os seus filhotes. Porque eu já ouvi de gestor falar o seguinte: Guilherme, se eu não entregar lead para o meu corretor sai. Não, mas peraí. Tá querendo me dizer que tu só consegue manter um time porque tu entrega lead para ele? Que tipo de gestão é essa? O dia que tu não entregar lead para ele, ele vai sair da tua imobiliária, é isso? Então quer dizer que você não conseguiu criar nenhum tipo de valor para o teu corretor que faça com que ele fique. Então perceba que quando a gente fala da crise que sofre o mercado imobiliário em termos de atuação do profissional, isso se dá não só pelo corretor, mas também pelo gestor. Sim. A falta de profissionalismo é geral. E se a gente olhar até construtoras. Então são corretores, gestores e construtoras, incorporadoras, cujo dinheiro que entra cria uma ilusão de falso sucesso que faz com que eles não percebam a importância de melhorarem a sua atuação profissional e a gestão da sua empresa. Olha, isso aí é grave, inclusive, né? Porque essa conexão aí de pessoas que deveriam ser referência para o seu time, né? Muitas vezes não tem base aí estrutural de trabalho, de atuação no mercado. Eu falo que a escada se lava de cima para baixo. Se o gestor não consegue ver no seu time o reflexo daquilo que ele gostaria, é porque ele não é o reflexo do que o seu time precisa. Boa. Então, se ele não... Ele é o exemplo, ainda que não cumpra a mesma função. Não é questão de, o gestor tem que vender para mostrar para o seu time como vende. Sim. Não. Se você quer que o seu time cumpra processo, você precisa criar processo, você precisa cumprir o processo, você precisa monitorar o processo, otimizar o processo. Aí seu time cumpre o processo. Você quer que o teu time bata a meta, então você tem que estabelecer metas, você tem que ajudar o seu time a construir o caminho necessário para que ele consiga alcançar essa meta, você tem que fazer o follow-up desse corretor em tempo integral para que ele possa analisar os seus próprios passos, avaliar aquilo que ele está fazendo e entender quando que ele precisa corrigir a rota para que ele consiga cumprir aquela meta. Então não é só, botei uma meta lá, vamos correr, galera. Vamos bater. Não, isso aí não é ser gestor. Né? Então passa por um processo de recrutamento, passa por um processo de desenvolvimento de corretores, né? E também o gestor tem que aprender a mandar embora. Sim. Né? Então tá na mão do gestor. Sim. A Bihard já pensou em algum treinamento mais focado desse gestor? Claro, ano passado nós fizemos uma imersão chamada Roadmap. O objetivo era justamente ajudar os gestores a mostrar o caminho para que ele pudesse construir essa imobiliária de sucesso, né? Com práticas de gestão que de fato tem a capacidade de extrair performance do seu time e também profissionalizar a gestão da sua empresa. Dessa imersão nós abrimos um grupo de mastermind, né? Então um grupo extremamente exclusivo, são apenas 12 empresários que a gente tem encontros anuais.
Nós temos também um grupo de mentoria, que é o Manager, onde a gente tem encontros, né, quase que semanais. Então, a gente tem diversos produtos hoje voltados para o gestor, onde Legal. a gente ajuda ele aos principais pilares que ele precisa analisar na empresa e atuar para que possa extrair performance do seu time e também organizar os processos do seu negócio. Maravilha, cara. Então, o pessoal que não conhece a plataforma, busque conhecer. Vamos voltar aqui um pouco pro corretor. Eu queria falar um pouco sobre preparo mental, né? O corretor de resultado é um corretor que provavelmente deve ter um preparo mental, né? Onde que começa? Qual que é a gente já conversou no passado sobre coisas mais etéreas, mas de fato hoje, no teu foco, o que que o corretor precisa ter de preparo mental para ter um resultado final? Cara, eu acho que a mãe das habilidades do corretor de imóveis é a gestão emocional. Então, a sua capacidade de gerir suas próprias emoções vai ser o primeiro passo para que ele possa preparar a sua mente para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque, no final das contas, todas as demais habilidades vão ser vão ser derivadas da inteligência emocional. Porque eu posso te falar, por exemplo, que o corretor ele precisa ter disciplina. Bom, para você ter disciplina, você precisa ter uma gestão emocional. Porque qual que é o desafio da disciplina? A gente tem vontade de fazer algo que a gente sabe que pode prejudicar o nosso resultado de longo prazo, mas nos traz um prazer de curto prazo. Então, a gente precisa ter a gestão emocional suficiente para que a gente possa abrir mão daquilo que a gente quer agora para alcançar aquilo que a gente quer no longo prazo. Isso se dá desde acordar cedo, fazer uma atividade física, algo que te coloque em movimento, que vai ajudar a liberar hormônios que auxiliam a tua performance física e mental, que auxiliam na tua cognição. Então, para que você tenha a disciplina de acordar cedo e ir para a academia, por exemplo, você precisa de gestão emocional. Eu posso falar que você precisa de desenvolver habilidades de comunicação. Eu fiz curso de coaching, programação neurolinguística, análise comportamental, com o objetivo de entender um pouco mais a mente humana e também poder me comunicar melhor com as pessoas. E aí, quando a gente estuda neurovendas, neuromarketing e tudo mais, esse ponto, ele sempre é tocado, né? Que a gente precisa se comunicar com as pessoas de acordo com que as pessoas consigam entender aquilo que a gente quer comunicar. Porque o bom comunicador não é aquele que fala bem. O bom comunicador é aquele que fala o que a pessoa do outro lado é capaz de compreender. O que a pessoa do outro lado é capaz de compreender. Ou seja, Isso é profundo, se eu cara. comunicar algo para você e você, ao eu terminar de comunicar aquilo que eu quero comunicar, você não compreender aquilo que eu quis dizer, Sim. significa que eu sou um comunicador ruim, por mais bem que eu fale. Você falou bonito e tal, Falei mas bonito, não passou a mensagem. groselha, não falei nada. Aham. Então, o bom comunicador é aquele que consegue se conectar com a outra pessoa e se comunicar de uma forma que se faça ser entendido. Só que tu entende que se não houver uma gestão emocional, se eu não conseguir separar aquilo que faz parte do meu composto emocional, que às vezes, puta, eu tô estressado, eu tô com raiva, eu tô com pressa, eu tô angustiado, eu tô tenso, eu tô preocupado. Se eu não conseguir colocar tudo isso de lado e prestar atenção em você, eu não vou conseguir diagnosticar o teu modelo de comunicação para saber como é que eu me comunico contigo. Olha só. Então, se quando eu tô falando com o Dago, eu sei que eu tenho que falar um pouco mais devagar, porque o Dago fala mais devagar. Eu sei que eu tenho que parar os meus movimentos corporais, porque eu tenho mania de falar muito rápido, muito alto e mexer muitas mãos. Sim. O Dago, ele mexe menos o corpo. Então, quando eu entendo isso, eu sei que eu vou me conectar mais contigo se eu falar mais devagar e se eu mexer menos o meu corpo. Só estou dando um exemplo, tá? Sim, Que é um lógico. modelo de comunicação mais sinestésico. Então, a gente pode fazer isso todos os dias com todos os clientes que a gente está atendendo, assim como a gente pode fazer isso com o nosso time. Poxa, habilidades de comunicação tem várias. Aprender a perguntar, aprender a de fato desenvolver essa escuta ativa, de calibrar essa percepção do outro, né, e entender como eu posso me comportar para que eu consiga me conectar melhor com a outra pessoa, a desenvolver esse rapport, mas tudo isso sem gestão emocional, esquece. Sim. Porque se eu não conseguir colocar de lado aquilo que eu estou sentindo, né? Porque se eu estiver aqui preocupado com o filho que tem que pagar a escola, o boleto, o aluguel, a venda, cara, eu não vou estar prestando atenção no cliente que está na minha frente. E aí, já engatando, a inteligência emocional fundamental, né? Na verdade, muito, muito, muito importante, mas assim, como que ele pode trabalhar ela para quando a venda não acontece? Sabe que lidar com a frustração da venda, ela é extremamente desafiadora.
Porque o corretor ele cria uma expectativa de gerar um negócio, ele já começa a considerar, muitas vezes ele está passando dificuldades, ele já começa a considerar o que ele vai fazer da vida dele quando ele receber aquele dinheiro. Sim. E sabe o que acontece? Que no final das contas, ele precisa tanto da venda, Uhum. e ele se concentra tanto na venda, que quando a venda não acontece, ele se frustra. E isso faz com que ele perca a performance. Sim. O problema é que, se a gente analisar de uma forma mais pragmática, por mais que seja contraditório o que eu vou dizer aqui, o corretor ele não deveria focar na venda. Olha. Porque se o nosso objetivo é a venda, Uhum. eu deveria me controlar, se o meu objetivo como corretor é vender, a minha meta é cumprir o processo de venda. Porque o processo de vendas é como um mapa confiável diante de um território desconhecido. Uhum. Você vai viajar, você tem um mapa. Uhum. Se você colocar agora no Waze, que você vai para Curitiba, saindo de Balneário Camboriú, de Itapema, você tem ali um mapa, que ele te dá um caminho para você chegar em Curitiba. Uhum. Significa que você vai chegar em Curitiba? Talvez tenha um acidente, talvez demore muito mais do que o previsto, Uhum. talvez você tenha que fazer algum desvio, talvez no meio do caminho, cara, tu bata o carro, espero que isso nunca aconteça. Talvez você fique sem combustível, talvez quebre o seu carro no meio do caminho. Variáveis, N variáveis. N variáveis podem acontecer enquanto você sai daqui Uhum. e vai até Curitiba. Então, não significa que, pelo fato de você ter um mapa, você sempre vai conseguir cumprir o caminho que você se comprometeu a cumprir. Uhum. Agora, o fato de você ter um mapa, significa que você tem um trajeto para seguir. Uhum. O processo de venda é esse trajeto, Uhum. é essa jornada, onde eu sei o que eu preciso fazer em cada uma das etapas da venda, e eu sei que, ao cumprir todas essas etapas, existe uma grande probabilidade de eu chegar ao meu objetivo, que nesse caso é vender. Então, enquanto nós olharmos para a venda, nós corremos um grande risco de nos frustrarmos por nós não termos atingido a venda. Enquanto eu olhar para o processo, o meu olhar está especificamente naquilo que eu preciso fazer. Uhum. E que eu sei que, fazendo isso de uma forma acumulada, ou seja, fazendo isso várias vezes, com vários clientes, cumprindo várias jornadas, eu tenho a probabilidade de vender muito mais do que quem não está fazendo isso de uma forma acumulada, quem está fazendo isso poucas vezes, ou para quem não cumpre um processo de vendas. Então, o foco não deve estar no placar, o foco deve estar no jogo. Cara, isso é sensacional. A gente vê o empresário falar, não foca no dinheiro, né? Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito e bem organizado. Eu acho que é mais ou menos por aí. É por aí, cara. Eu comecei a jogar beach tênis por causa da minha mãe, tá? Eu vejo pouquíssimo, minha mãe via pouquíssimo minha mãe, essa rotina de trabalho, viagem e tudo mais. E aí ela jogava beach tênis. Sempre quando eu tava livre, ela tava jogando beach tênis. Eu assim, cara, como é que eu vou fazer pra ver minha véia, né? Aí um dia, final do ano, assim, e tal, a gente jogou um beach e eu disse assim, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. E comecei a jogar beach pra jogar com ela. E a gente joga junto e tal, e às vezes na arena, às vezes na praia. E geralmente somos dupla, né? E a minha mãe, ela é emocionada, ela é mais sanguínea, assim, né? Então ela tá ganhando, ela tá perdendo, ela vai pra baixo. E aí o que acontece? Tem momentos, né, que você ganha quem ganhar 6 sets primeiro, né? Fizer 6 games ali primeiro. E aí tem momentos que a gente às vezes tá perdendo, cara, de 5-0. E eu sei que quando nós estamos jogando junto, ela olha pra mim. E a expressão que eu levar pra ela vai influenciar na forma como ela vai reagir durante o jogo. Olha. Então eu sei que se eu mostrar que eu tô frustrado por conta do resultado do placar, ela desiste de fazer o que tem que ser feito. Sim, olha. Quando eu mostro que eu tô seguro apesar do placar, ela se mantém focada e assim a gente várias vezes virou jogos que a gente estava perdendo de 5-0. Seguro, é o ponto. Exato. Então, o corretor que ele tá focado no placar, ele tá focado na venda, ele vai se frustrar toda vez que ele perder uma venda. E isso vai fazer com que ele não consiga se dedicar para o próximo negócio. Porque é uma estatística de funil, né? A gente tem um topo de pessoas que a gente vai atender, aí isso
vai reduzir para o número de pessoas que a gente vai levar para uma visita, e vai ser menor ainda o número de pessoas que a gente vai pegar proposta, e o número menor ainda de pessoas que a gente vai vender. Então, se eu entendo que a cada 100 leads eu fecho uma venda, então eu preciso de 200 leads para 2 vendas, eu preciso de 300 leads para 3 vendas. Porra, Guilherme, mas eu não consigo atender 300 leads. Beleza, então eu vou olhar para todo esse mecanismo, onde que eu posso melhorar meus processos para eu ter uma conversão melhor. Ah, peraí, então se eu mudar meu modelo de atendimento, talvez eu consiga fazer 100 leads, eu consigo fazer 2 vendas. Pô, se talvez eu mudar meu modelo de apresentação de produto, eu consigo, em vez de a cada 100 leads fazer 2 vendas, eu consigo fazer 3 vendas. Pô, talvez se eu mudar meu mecanismo de proposta, eu consigo fazer com que a cada 100 leads eu feche 5 vendas. Sim. Tô dando um exemplo. A gente chegou a bater 6% de taxa de conversão dependendo do canal. Né? Hoje, eu tenho tão pouco tempo disponível que tiro o dado bugio deitado. Eu não posso errar. A cada 2 clientes eu tenho que fechar 1. Por quê? Porque eu não consigo atender 10 clientes. Porque eu tenho pouco tempo disponível. Sim. Então, eu tenho que melhorar o meu processo de atendimento, de visita, de proposta, para que eu consiga ter um melhor número de fechamentos a cada oportunidade que eu gere. Então, eu só consigo fazer isso por quê? Porque eu tenho um processo de venda estruturado. Eu sei qual que é o passo a passo que eu preciso seguir e eu sei onde é que eu tenho que apertar aqui a minha máquina para eu poder gerar mais resultado. E a maior parte dos corretores não tem nada disso. Ele simplesmente acorda, resolve ligar para todo mundo que dá para ligar, espera, né, sabe, faz como se fosse uma pescaria. Sabe a diferença de pescaria para caçada, né? A pescaria, a gente joga o anzol na água e espera um peixe vir. A maior parte dos corretores vive de pescaria. Eu vivo de caçada. Eu pego uma arma, eu miro no meu alvo e eu atiro quando eu souber uma aquele... preparada, né? Eu pego uma boa arma, mira. uma boa mira, garanto que ela está preparada para dar o tiro, Sim. eu busco um alvo, quando aquele alvo ele está pronto para ser abatido, eu vou abater e vou fazer a venda acontecer. Sim. Né? Então acho que o corretor ele tem que tratar mais seu negócio E não como vibra, né? Não vibra, né? Cara, com a sabe venda. que às vezes eu até questiono, cara, será que eu tô certo nisso, cara? Porque eu não comemoro venda. Falei. Há muitos anos eu não comemoro venda. Porque é muito louco, né? Porque quando a gente pensa assim, pô, eu vendi e quero comemorar. Cara, eu estimulo as pessoas a comemorar a venda, mas eu não comemoro venda. Porque eu penso que a venda é a conclusão de um processo. E que apenas concluí aquilo que eu me dediquei a fazer. Então, quando eu vendo, o meu pensamento é óbvio que eu vendi, eu cumpri o processo. Mas o teu prazer tá no processo, né, cara? Cara, o prazer tá no processo. É. O prazer tá no processo. Não. É... Tá fluindo, né? Tá acontecendo, mas você Isso. sabe que não é por uma atitude final. Você sabe que são várias ações no meio do caminho que te levaram. Exato. É. É como se eu estivesse jogando um jogo em que eu comemoro quando eu dou um passo bem dado, eu fico feliz por ter dado um passe bem dado. Eu fico feliz quando eu acerto um cruzamento, eu fico feliz quando eu dou aquele chute pro gol, e aí a bola entra, beleza, é concluído o negócio. Então, é o amor pelo processo. Acho que isso faz a diferença pro corretor de imóveis. Sim. O corretor que ele tá esperando a venda acontecer, e aí depois ele faz a venda, ele comemora como se aquilo fosse uma festa de final de ano, ele tende a fazer isso muito menos. Porque quantas celebrações você tem no ano? Ah, teu aniversário, no aniversário de alguém próximo, Natal, Ano Novo. Você tem 4, 5 por ano. Quanto mais tu se torna aquilo ali um momento especial, talvez menos vezes você vai fazer aquilo na vida. Para mim, a venda tem que ser algo que é cotidiano, que é rotineiro. Então, eu cumpro o processo, o resultado... Nossa, que definição a legal, resposta Poxa. do cumprimento desse processo é a venda acontecer. Então, quando eu faço a venda, ao invés de comemorar, eu penso, ok, trabalho concluído, vamos pro próximo. Então você diria que a confiança do corretor em atender um cliente, em conduzir o processo, está muito baseado nessa estrutura que ele construiu e ele está seguro que é a forma... Claro, claro. Porque, como eu falei, o processo de vendas é um mapa confiável em meio a um território desconhecido. Quando eu tenho esse mapa, eu sei qual caminho eu devo trilhar. Isso me traz mais confiança sobre o que eu devo fazer. Acho que um grande problema do corretor é ele não saber o que ele precisa fazer para poder avançar, para poder fechar o negócio. Sim. Quando ele sabe o que precisa ser feito, ele baixa a cabeça e cumpre o processo. Então, o processo ele traz confiança. E aí, o que vai reforçar essa confiança é o resultado. Porque a primeira vez que eu segui aquele mapa e eu atingi o resultado, cheguei no lugar que eu queria, eu já sei que aquele resultado que aquele processo funciona, eu vou fazer ele novamente e melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Agora, se eu sair daqui e buscar um lugar aleatório e parar num lugar bonito, eu vou dizer assim, pô, bacana, mas talvez eu não consiga chegar mais aqui. Por quê? Porque eu não tenho um mapa, eu não criei um mapa, eu não criei uma estrutura que faz com que eu consiga chegar aqui quantas vezes eu quiser. Então, tão arriscado, quase tão arriscado quanto não vender,
é você vender e não saber o porquê. Legal. O processo ele permite que você saiba o porquê que você vendeu. O que você fez que gerou a venda. Então, quando o corretor vende, ele deveria reparar e refletir sobre o que ele fez, onde é que ele acertou, que fez com que ele gerasse resultado de venda. Boa. E quando ele não vende, ele deveria refletir sobre onde foi que eu errei, que eu preciso corrigir para que na próxima jornada eu acerte. E o corretor que está inseguro, muito provavelmente, ele não tem ideia do que ele está fazendo como processo. Exato. Né? Exato. Cara, muito bom. Te perguntar aqui, ó, vamos puxar o assunto para as redes sociais. Ok. Se fala muito sobre se posicionar, virar autoridade, né? E aí a gente estava falando aqui que talvez, né, existe aí um caminho, uma nova vertente de profissionais que vão não divulgar o VGV, que vão falar sobre experiência, sobre capacidades, sobre produtos, né, especializados em produtos. E o que você entende hoje que o corretor poderia, como uma vertente bacana, seguir para se tornar autoridade nas redes sociais? Legal. Eu acho que as redes sociais elas trouxeram uma grande oportunidade de exposição. E essa oportunidade de exposição serve para o bom e serve para o ruim. Então tem pessoas se expondo e falando bobagem, tem pessoas se expondo e trazendo conteúdos relevantes. Isso serve para absolutamente tudo, não somente no mercado imobiliário. No mercado imobiliário especificamente, que a gente trabalha com produtos de alto valor e a gente tem boas referências, também no mercado imobiliário nacional e internacional, ele traz um problema que é a busca pela vaidade. O corretor ele vê um outro corretor se mostrando ser bem-sucedido, talvez fazendo boas viagens, tendo um bom carro, e ele pensa que aquilo ali é a causa do efeito que ele está enxergando nas redes sociais. E ele pensa, bom, se aquele corretor é bem-sucedido, ele posta vídeo em bons carros, fazendo boas viagens, eu vou fazer eu vou postar vídeos andando em bons carros e fazendo boas viagens, Sim. porque daí eu também vou ter sucesso. Sim. A questão é que não foi esta causa que fez com que aquele corretor se tornasse bem-sucedido. E aí você acaba copiando um efeito. E esse efeito não vai fazer com que aquilo se torne causa. Ou seja, você seguir os passos que você enxerga, né? Você seguiu o palco, você não está seguindo o bastidor. Você seguiu o palco dos corretores bem-sucedidos que hoje andam em bons carros, fazem boas viagens, têm boas casas, que andam com bons relógios e tudo mais. Você tentar copiar aquilo não vai fazer com que você atinja o mesmo resultado dessa pessoa. Porque o que fez com que ela chegasse lá foram os bastidores que não necessariamente ela está mostrando. Ou que ela até mostrou em determinado momento, mas você não viu porque essa pessoa não era conhecida lá atrás. Sim. Então, quando se fala de posicionamento no mercado imobiliário, fala, Guilherme, é necessário que o corretor ele invista no seu posicionamento nas redes sociais? Não, não é necessário. Eu não invisto no meu posicionamento nas redes sociais para venda de imóvel, nem por isso eu deixo de vender imóvel. As maiores referências, a maior referência que eu tenho no mercado imobiliário hoje, que para mim é o melhor corretor do Brasil, que vem em termos de relacionamento, venda, principalmente nesse produto de varejo, né, residencial, ele não trabalha com digital. Então isso me prova que eu, para ser bem-sucedido no mercado imobiliário, eu não tenho que trabalhar no digital. Eu posso trabalhar no digital? Pode. Agora, ainda falando sobre posicionamento, isso não significa que eu possa abrir mão de ter um posicionamento. Porque eu vou dar um exemplo desse corretor que ele é offline, mas ele trabalha somente com imóveis de luxo, ele se relaciona com clientes de imóveis de luxo, ele tem conhecimento sobre o que esses clientes se interessam, ele fala sobre economia, sobre política, sobre diferentes setores que transcendem o mercado imobiliário, mas ele tem a capacidade de dialogar com essas pessoas de alto nível de influência e alto nível de patrimônio, porque ele tem um posicionamento e busca a base que ele precisa para poder se relacionar com essas pessoas. Então, posicionamento ele tem, ele só não está no digital. Sim. Então, posicionamento é necessário? Sim. Você focar em um nicho, você se desenvolver para esse nicho, você ter conhecimento sobre esse nicho, você focar em um perfil de cliente e entender com que esse cliente se conecta, e a partir daquilo que esse cliente se conecta, você se desenvolver para que você consiga ser o estereótipo de corretor que vai atender esse cliente. Por isso que eu falo, anunciar VGV, bater sininho e fazer o AUE tá errado, não. É um estereótipo, né? Porque é um estereótipo que muito cliente se conecta e tá tudo certo. Porque se tu me perguntar, pô, Guilherme, e o funk? Cara, eu não gosto, mas é um estereótipo que para muita gente faz sentido. O sertanejo, eu também não gosto, mas tem muita gente que vai olhar aquilo ali, pô, isso aqui faz sentido para mim. E tá tudo certo, eu respeito. Agora, você me falar sobre posicionamento, eu entendo que é necessário, é fundamental, e quem não se posiciona, ou seja, é genérico, ele tende a ter uma fatia muito menor no mercado, porque ele acha que ele vai atingir todo mundo e no final ele atende um pouco de cada um. Sim. Agora,
se eu vou trabalhar no digital, se você quer me perguntar assim, Guilherme, eu quero saber sobre posicionamento no digital. Cara, a dinâmica é a mesma do offline para online. Quem que é meu cliente, com o que ele se conecta, o que eu preciso gerar de conteúdo para ele. O meu cliente ele se conecta com essa ostentação, então eu vou fazer vídeo, estourando espumante, andando de barco e fazendo barulho, tudo bem. Não, o meu cliente não se conecta com isso, então eu não vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo que meu cliente se conecta. Eu, como educador imobiliário, eu não sou o educador imobiliário que mostra foto de carrão, vídeo de carrão e viagem e tudo mais. Claro que quando estou viajando, não vou deixar de mostrar que eu estou viajando. Sim. Mas não torno isso ostensivo. Eu vou em restaurantes caros toda semana e nem por isso eu fico postando que eu estou num restaurante caro, porque eu não acho necessário. Claro. Eu uso roupas de marca, mas não necessariamente eu posto que eu estou usando uma Prada, uma Gucci ou qualquer outra coisa do tipo. Por quê? Porque eu compro para mim. É a minha experiência. Eu estou comprando pela minha experiência, não para eu mostrar isso. Então eu não preciso mostrar que eu estou andando de carrão, apesar de estar andando num bom carro. Eu não preciso mostrar o que eu tenho. Por quê? Porque eu não quero me conectar com esse tipo de cliente. O cliente que eu quero, inclusive para a educação, seja o corretor ou o gestor, é o cliente que valoriza a educação, que valoriza a alta performance e a busca do conhecimento necessário para ele performar no mercado imobiliário. Dane-se o Guilherme. Eu não quero que ele se preocupe com o mensageiro, eu quero que ele se preocupe com a mensagem. É claro que eu perco muita gente nisso. Se eu postasse foto andando de carrão e ostentando luxo, com certeza eu chamaria a atenção de mais pessoas, com certeza mais pessoas comprariam a minha plataforma, consumiriam a minha mentoria, e tá tudo certo. Só que não é para esse público que eu falo. Então, se esse público que se conecta com aquilo que eu não quero comunicar, ele não se conectar comigo, tá tudo certo. Desde que aquele que se conecta comigo, ele esteja junto comigo. Então, eu quero falar cada vez mais para o público que eu quero, de fato, tratar. Isso serve para educação, isso serve para venda de imóveis. Então, quando eu falo sobre o corretor se posicionar no digital, é importante, primeiro, você ter clareza de quem que é seu PCI, quem que é seu perfil de cliente ideal, o que que ele busca, o que que ele valoriza, qual é o medo dele, com o que ele se conecta, e a partir daí eu vou desenvolver esse estereótipo, vou desenvolver esse arquétipo, vou desenvolver essa imagem para me conectar com esse público. Sim. Se eu atendo o cara do interior que gosta de sertanejo, vou tocar no sertanejo live, porque tá tudo certo. Sim. Se eu atendo um cara de São Paulo, empresário, executivo, eu sei que eu vou ter que ter outra linguagem. Se eu atendo um cara do mercado financeiro, outra linguagem. Se eu atendo um fazendeiro, outra linguagem. Se eu atendo um cara lá do interior, é outra forma de falar. E tem público para todo mundo. Então, posicione-se no digital de forma intencional, de acordo com o teu cliente, não de acordo com a tua vaidade e não de acordo com aquilo que você enxerga do palco de um influenciador ou de um educador ou de qualquer outra pessoa que você siga nas redes sociais, Sim. porque quando você vê o palco, você não vê bastidor. Sim. Você não sabe o que fez com que essa pessoa chegasse lá Sim. e provavelmente não é aquilo que ela está mostrando nas redes sociais. Perfeito. Você falou um pouco de perfil de público, né? E o perfil do público de alto padrão dentro do DISC? Eu ia te perguntar. Fala pra DISC agora, hein, cara? Vamos deixar mais Análise complexo, comportamental. Foi? né? Uma análise comportamental, um Ok. perfil comportamental do cliente alto padrão. Qual é o básico? Tá, primeiro vamos conceituar DISC aqui, né? Boa. DISC é uma ferramenta desenvolvida em Harvard que separa em 4 tipos comportamentais, segmenta, né, em 4 tipos comportamentais, que são dominante, influente, estável e conforme, cauteloso, tem bibliografias que Sim. tratam de forma diferente, mas é isso, é o conforme, Sim, ou conforme. cauteloso, ou conformista, às vezes trata de forma diferente, a expressão muda um pouquinho. Tem o assessment também, que acaba utilizando essas mesmas 4 ferramentas, só muda o nome, que aí vai para executor, comunicador, planejador e analítico. Mas, por bem, então a gente tem esses 4 perfis comportamentais. Nesses 4 perfis comportamentais, a gente tem os perfis que são irmãos, que é, por exemplo, o D e o C, que são perfis mais racionais. Assim como o I e o S, que são perfis mais emocionais. Então, Certo. tem 2 perfis racionais, o D e o C, Uhum. 2 perfis emocionais, o I e o S. Uhum. Aí tu tem perfis primos aqui, que são perfis... Tu tem perfis mais extrovertidos, que é o D e o I, e tu tem perfis mais introvertidos, que é o C e o S. Uhum. Então vamos lá. No D é o perfil dominante, aquela pessoa proativa, é aquele perfil mais de voz de comando, vamos dizer assim. O foco dele é resultado. Do outro lado tem o perfil I, né, já vamos seguir no DISC, então o I é o perfil influente, é o comunicador, é aquela pessoa que tem como objetivo os relacionamentos. Então é aquela pessoa que ela gosta de se conectar com outras pessoas, gosta de conversar, gosta de ser bem quisto, que a relação entre as pessoas é importante para ela. O perfil S
é o perfil estável. Então ele é o perfil, é um perfil de planejador, é um perfil mais introspectivo, emocional, o foco é na cooperação entre as pessoas. Enquanto o perfil, perceba que o I e o S tem uma diferença crucial aqui, que é um extrovertido e outro é introvertido. Certo. Tá? E aí tem o perfil C, que ele é racional como o perfil D, no entanto ele é introspectivo, e aí ele tende a ser mais analítico. Então se o D está focado em resultado, o C está focado em precisão. Ou seja, é fazer do jeito certo. Tá? Então o D é, cara, faz para ter resultado. O I é, vamos fazer e vamos curtir isso aqui, vamos gostar de fazer isso aqui. O vamos curtir. processo é importante. Isso, vamos estar todo mundo junto. Aham. Aí o S é, cara, como é que eu posso te ajudar a fazer? É colaborativo, né? E o C é, cara, faz certo. Sim. Né? Então a gente tem esses 4 perfis e que, claro, o nosso objetivo como corretor não é se tornar analista comportamental. Eu fiz a formação em análise comportamental porque eu sei que isso me ajuda. Lógico. Mas é conseguir buscar alguns traços de comportamento que vão me ajudar a adaptar o meu comportamento para me conectar melhor com outra pessoa. Certo. Eu posso atender pessoas de diferentes perfis, né? Agora, o meu objetivo, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, é adaptar o meu comportamento a outra pessoa e vou fazer análises básicas. Por exemplo, se eu estou lidando com uma pessoa que ela chega na visita, ela já olha direto para mim e diz assim, não, vamos lá direto no apartamento, não quero nem ver a vaga de garagem. O cara é dominante. É aquele cara que já entra no elevador direto, ele não tá esperando tu abrir para ele tem a voz de comando, ele já fala, ó, vou ver esse, não vou ver aquele ali eu não quero. Cara, esse cara que ele já vai tomando decisão. Esse cara é um perfil dominante. É um cara mais objetivo, é um cara mais pragmático, um cara que não adianta tu querer enrolar, querer bater papo. Ele primeiro vai querer perceber se você vai trazer o resultado que ele busca antes de querer criar um relacionamento contigo. Esse é o perfil D. Pouco papo, mais resultado. Sim. É muito comum nós vermos empresários com esse perfil D, né? Que são aquela voz de comando, liderança, é o chefe muitas vezes. Tem aspectos positivos e negativos de cada um dos perfis, mas o perfil D é essa voz de comando. O I é aquele cara que às vezes ele te engana porque ele é o bom de papo. Ele é persuasivo, ele é conversador. Então é aquele cliente que às vezes você está conversando, você pensa assim, o cara me adorou, o cara me amou, o cara não para de falar Mas comigo. ele só quer bater um papo. Toda vez que eu ligo, ele me atende. Aham. Mas é que o objetivo do I é estabelecer relações. Aham. Então ele não quer cortar essa relação. Então tu vai ligar 10 vezes, ele vai atender as 10 vezes. Porque para ele é importante ser benquisto. E ele tá sofrendo em ter que negar. Significa que ele vai comprar de você? Não significa que ele vai comprar de você. Mas é que a forma dele de agir eu vou sempre manter uma boa relação com as pessoas. Então é um perfil de cliente que você precisa se aproximar, precisa se conectar, precisa saber ouvir, porque ele quer falar. Sim. Mas da mesma forma que você precisa ser capaz de direcioná-lo para que ele tome uma decisão. E geralmente uma pessoa que ele vai buscar uma segunda opinião para que ele tome uma decisão mais assertiva, porque justamente por ser uma pessoa focada em relacionamentos, ele geralmente tem pessoas de confiança ao redor dele, que auxiliam ele, geralmente um D ou um C, que vai auxiliar ele na tomada de decisão. Então é aquele que é a mulher que chama o marido que chama a mulher, que aí às vezes tem esse perfil de D ou C, né, o apoio, ou às vezes chama um amigo, chama um primo, que é aquela pessoa que você chega, olha de cara e tu não gosta. Por quê? Porque chegou um perfil D ou perfil C, que é aquele cara crítico, analítico, ou aquela pessoa que vai olhar e ver se de fato tu tá falando a verdade para ele. Sabe? Porque tu tá lidando com alguém ali que tem esse perfil mais de bonzinho ali, tá conversando, batendo papo e tal. Aí quando tu vai pro perfil C, perfil S, ele é o I mais introspectivo. Então é aquela pessoa que tu fala, ela responde pouco, e aí tu pensa assim, pô, então de certo ele é bem analítico, né? Aí tu percebe que ele não é muito apegado aos detalhes, aí tu... Isso é complicado. Pô, daí tu não consegue às vezes ouvir, não consegue sentir muito ele, porque ele Sim. tá distante, né? Então tu não consegue puxar um assunto, porque ele não desenvolve muita conversa. Você pergunta uma coisa, ele responde estritamente aquilo que tu tá perguntando. Ele é mais introspectivo, ele demora para confiar, mas é aquele que depois que confia em ti, cara, aí tu faz o que quiser. Claro, tu faz o que tu quiser. Sim. Por quê? Porque daí, a partir do momento que ele confia em você, estabelecer uma relação, ele sabe que você é uma pessoa de confiança para ele, por ter esse perfil cooperativo, ele entende que você está ajudando ele. E é aquele cara que quer ajuda. Então, quando você percebe que você está lidando com uma pessoa que ele é introspectivo, mas não analítico, e sim mais emocional, é aquela pessoa que você precisa investir mais tempo no relacionamento, porque assim como o relacionamento é importante, mas diferente do I, ele não é aberto para conversar, porque ele tende a ser mais tímido. Sim. Então, ali vai bater muito uma questão de insegurança.
Será que eu vou fazer o melhor negócio? É aquele cara pé no chão. Será que eu posso fazer essa compra? Será que eu não vai fugir do meu orçamento? Será que eu vou conseguir pagar essa conta? É aquele cara que vai estar preocupado E é em bastante pagar. indeciso? Extremamente indeciso. Então também é alguém que talvez ele vá buscar um apoio de fora. E o perfil C é o perfil analítico. É aquele cara mais chato, mais criterioso, mais detalhista. É aquele cara que tu vai falar para ele assim, o melhor lugar para se investir é em Balneário Camboriú. Ele vai dizer, prova. O melhor investimento é esse aqui. Me mostra. Eu quero comparativo. Esse é o melhor, então eu quero comparativo. É aquele cara que vai querer que tu apresente para ele uma planilha que mostre para ele os dados que comprovam, vai querer que você traga o BI do DWV para comprovar para ele que de fato aquele é o melhor negócio. Então é aquele cara que ele não vai ter medo de ser chato. Por quê? Porque ele busca precisão, ele busca exatidão. Então ele não tem medo de te cobrar você para que você faça as coisas da forma como tem que ser feito. Então ele vai analisar cada detalhe do contrato, ele vai analisar cada detalhe às vezes no próprio imóvel, aquele que vai estar brigando às vezes por uma coisa pequena, mas que foi prometida. Ele vai cumprir, ele vai te cobrar para que você cumpra a tua palavra. Por quê? Porque foi dito. Então, quando a gente analisa o DISC, a gente vai ter esses diferentes comportamentos. E aí, a partir do momento que a gente entende que nós estamos lidando com alguém mais de uma forma ou de outra, a gente prepara a nossa forma de atendimento. A gente personaliza nosso atendimento de acordo com a forma que a gente está, a pessoa que nós estamos interagindo. Então, até me fugiu agora qual que era a pergunta inicial, acabei explicando um pouquinho em geral do seria DISC. o perfil mais... o perfil estatisticamente, qual que é o perfil que tem mais... Estatisticamente falando, assim, quando você lida com pessoas no perfil D, tu encontra empresários, geralmente tu encontra muito perfil D. Pronto padrão. Tu encontra muito perfil D, dominantes, pessoas que elas tomam suas próprias decisões, elas são mais autoritárias, mais dominantes, de fato, como o D já sugere. Tu vai encontrar menos do perfil S, por exemplo. Quando você está lidando com executivos de empresas, às vezes você lida com executivos de empresas inteligentíssimos, preparados, mas tendem a ser um perfil S. Por quê? Porque a própria forma de pensar de que eu prefiro trabalhar num lugar e garantir a segurança da estabilidade do meu emprego, ainda que às vezes esse cara ganha 100 mil reais por mês, que é um excelente salário, ele prefere estar ali do que empreender, que envolve risco. Então o D se envolve em risco, o S tende a não se envolver em risco. Né? Então a gente vai encontrar um pouco de perfil C, porque sim, pessoas analíticas e criteriosas, elas tendem a ter sucesso porque justamente são cuidadosas naquilo que elas executam, e exceto por medo de executar, quando executam, elas fazem bem feito, e isso faz com que a gente encontre muitas pessoas nesse perfil. E o perfil I, porque ela investe muito em relacionamento. Então, o perfil de I, que é esse perfil de relacionamento, o relacionamento ele gera receita. Não adianta. O que é networking? Né? Na minha opinião, networking é aquilo que eu consigo gerar de receita e conhecimento com base nas pessoas que eu conheço. Então, se você conhece muita gente e você não gera nem conhecimento e nem receita, então tu não tem networking, né? Tu conhece pessoas. Então, esse cara do perfil I, ele tem isso. E isso gera receita. Se ele faz bem feito, ele gera receita. Então esse cara ganha muito dinheiro. Então, hoje, a gente encontra todos os perfis. Hoje a gente vai encontrar todos os perfis no alto padrão. Não tem, não tem um perfil, é só esse perfil. Não, tem todos os perfis. Assim como todos os perfis de corretores, assim como todos os perfis que a gente vai encontrar, seja no empresário que compra um produto de 20, 30 milhões de Balneário Camboriú, como o cara que compra Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Mas a gente vai encontrar mais perfis dominantes do que perfis estáveis, por exemplo. Certo. Legal. Por exemplo, se eu for contratar alguém para trabalhar como corretor, eu gosto muito de ter um time com muitos dominantes, com um pouco de ser, né, um perfil cauteloso, porque é aquele cara mais analítico, que traz dados. Eu gosto de ter menos I, porque o I traz mais conversinha, fofoquinha, barulho e tudo mais, me atrapalha. E o perfil S eu vou dedicar mais para alguém que vai trabalhar no financeiro, no administrativo, porque é alguém que eu quero ali focado, concentrado, dentro da imobiliária, fazendo aquilo que precisa ser feito na parte administrativa e financeira. Por exemplo, é a forma como eu componho meu time. Hoje eu vou compor um time, eu penso nisso. Eu penso em quantos D eu quero, quantos I eu quero, quantos C eu quero, quantos S eu quero, e cada um cumprindo a sua função. Às vezes no financeiro eu gosto de ter alguém no perfil C, né? Então eu sei que eu não ter perfil I me prejudica, porque às vezes eu perco esse azeite de relacionamento, que o perfil I ele causa isso, essa cultura de relacionamento, que é super bacana. Mas eu ter demais, aí vira fofoquinha, vira confusão, vira briga entre eles, porque é a disputa por atenção. Ter só perfil D, cara, é briga de tubarão, é muita gente, cara, todo mundo querendo comer sangue, né? Todo mundo buscando sangue. Então, hoje, quando eu vou compor um time, eu busco analisar o perfil DISC. Tanto que a primeira coisa que eu faço, quando alguém quer trabalhar conosco, eu mando um formulário para que eu possa fazer uma análise prévia de algumas características que eu busco, e depois disso, se eu for chamar para a entrevista, essa pessoa preenche
um questionário onde a gente desenvolve um DISC. Eu analiso o DISC da pessoa, ela já chega na entrevista e ela chega na entrevista comigo com o DISC na mão. Já assim. tem uma ideia do perfil. Isso. Então eu já sei com quem que eu tô falando. Boa. Legal. A próxima pergunta que tá aqui na minha pauta é o seguinte: você não gosta de funk nem de sertanejo? Qual que é a música, estilo de música preferido do Guilherme Volk? Cara, olha só, interessante. Eu gosto de música eletrônica, cara. Olha aí. Gosto de música eletrônica de diferentes vertentes, né? Aham. Mas eu gosto daquela música, aquele deep house, aquela música mais fina, mais elegante, né? Até um pouco de techno também. Então gosto de música eletrônica, mas assim, gosto dos rocks das antigas, anos 50, 60, 70, 80. Gosto de música clássica, Beethoven. Olha que legal. E Mozart e tem algumas músicas específicas que eu vou falando, eu vou lembrando de algumas específicas, tipo Bolero de Ravel. Então eu gosto um pouco de música clássica, gosto de blues, alguma coisa de blues também. Show. Então, sei lá, eu digo que eu gosto de música boa, né? Mas aí é relativo, porque é boa pra mim. Sim. Onde é que Guilherme Volk quer chegar? Cara, sabe o que é engraçado? Quando eu era mais novo, né? Minha mãe era educadora, né? Ela era professora. E eu achava muito massa, né? Ela dando aula, eu pensava assim, olha só, todo mundo sentado, prestando atenção nela e tudo mais. E depois o que aprende aqui, sentado ouvindo ela, vai aplicar na vida. Eu achava isso aí sensacional. E aí eu começo trabalhando, já contei minha história várias vezes, não vou ficar preso na minha história hoje aqui. Mas depois eu entro nas artes marciais e basicamente o que eu fazia era educação e também vendia, né? Vendia os planos da academia. Aí trabalhei vendendo cartão de visita, trabalhei vendendo comunicação visual, trabalhei em agência de modelos, então basicamente eu vendia, né? Vendia serviço para os modelos, vendia depois os modelos para as agências. E paralelo a isso eu fazia educação também, porque eu palestrava para esses modelos, né? Onde a gente fazia o processo de recrutamento desses modelos. E aí no mercado imobiliário, quando eu percebo, eu tô aqui trabalhando com vendas e tô trabalhando com educação também, né? Então acho que a minha vida inteira eu trabalhei com vendas e educação. Então eu sou muito pleno e feliz nisso, assim, em trabalhar com vendas e educação, eu gosto muito disso. Há alguns anos eu encontrei um propósito de levar o mercado imobiliário através da educação, e esse é o propósito que eu de fato divulgo, assim, né? Mas sabe que buscando um conceito filosófico para entender aquilo que eu faço, por que eu quero levar o mercado imobiliário através da educação, né? Por que eu tenho isso na cabeça? Por que eu estou me dedicando tanto para isso? Por que eu estou trabalhando tanto com isso? Aí vai dizer, Guilherme, tu quer saber do dinheiro? Claro que eu também trabalho para ganhar dinheiro, né? A gente não vai trabalhar de graça. Nem como corretor, né? Nem como imobiliarista, né? Nem como educador. Mas acho que se eu for analisar esse conceito filosófico, acho que vem desse entendimento de que cada um veio a esse mundo por um motivo. Uma busca, talvez individual. Mas se existe uma busca coletiva que compete a todos nós, ela está em nós contribuirmos para o desenvolvimento e evolução daqueles que estão à nossa volta. Porque se a gente veio para esse mundo para, de alguma forma, nós nos desenvolvermos e nos elevarmos, e aí depois, em uma eternidade ao lado de Deus, a gente voltar para viver a eternidade de uma forma melhor, né? Que outra virtude eu vou buscar de forma coletiva, se não ajudar outras pessoas também a se desenvolverem aqui. Então, claro que tô viajando um pouquinho aqui. Imagina. Mas essa busca filosófica de desenvolver as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que isso é isso que o Guilherme quer. Quanto mais pessoas eu desenvolver, mais eu sinto que eu cumpri o meu papel aqui nesse plano terreno. Legal, cara. Maluco, né? Muito bom. Cara, é muito louco assim, porque se a gente, já que estamos viajando, vamos viajar mais um pouquinho. Toda vez que eu venho aqui eu dou uma viajada em alguma coisa, né? Hoje eu vou viajar nisso. Se tu busca diferentes filosofias, né? Aristóteles vai dizer que a gente busca o eudaimonismo, né? Que é o desenvolvimento de virtudes, caráter e habilidades que nos conectam a voltar ao centro de tudo, né? E naquela época ele já era seguido por Sócrates, né? Sócrates, Platão e depois Aristóteles. Era um prototeísmo. Então, por mais que naquela época da Grécia Antiga haviam diversos deuses, Sócrates, que é antecedente a Aristóteles, antecedente a Platão, ele já falava de um Deus que conectava tudo aquilo. Porque se entendia que
os deuses deveriam ser exemplo para a humanidade, e os deuses da Grécia Antiga não eram, e a gente sabe por quê, né? Porque eles desciam para a terra, cometiam pecado. Então, pô, peraí, esses caras aqui não podem ser o centro de tudo. Não podem ser o exemplo para tudo. Então, se consideram prototeísta, porque por mais que eles considerem aqueles deuses como existentes e tudo mais, eles tinham essa crença e seguiam aqueles ritos, eles entendiam que existia alguém acima de tudo aquilo, e que, mesmo 400 anos antes de Cristo, no caso de Sócrates, já se entendia que existia um Deus que comandava tudo aquilo, que criou tudo aquilo. E que aí, através desse entendimento do daimon interior, que é como nós chamamos de alma hoje, a gente vinha ao mundo para desenvolver virtudes, habilidades, e a partir daí a gente voltar pro centro, né? Beleza. Se tu analisa o budismo, ele vai falar para ti que a nossa busca é pela plenitude, pela iluminação, pelo desapego dos desejos carnais. Se tu analisa o estoicismo, que ele vem muita referência da filosofia grega, né? Ele nasce na Grécia, inclusive. O estoicismo, ele vai entender que nosso propósito aqui é ter a gestão emocional. Basicamente, se fala de inteligência emocional, né? Porque é você ser capaz de controlar, porque é esse o termo que eles usam, as tuas ações, as tuas reações, né? E isso se dá como uma forma de propósito dentro do estoicismo, eu ser capaz de controlar esses meus impulsos. O cristianismo vai dizer que você vem aqui para cumprir a palavra de Deus, acreditar que o filho dele, ele é o salvador da humanidade, que redimiu os nossos pecados e que após o nosso cumprimento do nosso papel aqui, a gente volta a ele e vive assim ao lado dele em toda a eternidade. Então, hoje, hoje não, né? Eu sou cristão, eu acredito nessa última tese, a tese do cristianismo, que Jesus veio à Terra para redimir os nossos pecados e assim, para com ele, nós viveremos além da eternidade. Mas perceba que, de alguma forma, essas outras filosofias elas estão conectadas também ao cristianismo. Vamos dizer que eu estou falando bobagem aqui agora. Mas perceba que se a gente acreditar que aquilo que a gente faz só tem valor pelo resultado que aquilo gera, ou seja, eu vou fazer a venda para botar um dinheiro no bolso, para eu comprar uma casa, para eu viver melhor. Cara, tu entende como a tua vida é pequena? Agora, se tu, a partir do momento que tu busca um propósito mais profundo, que envolva não só a construção de uma família, a construção de uma vida melhor para as pessoas que estão ao teu redor, a contribuição que você faz para com o outro, que contribui com a tua sociedade, que contribui com a humanidade, tu carrega um legado muito maior. Então essa busca por legado, para mim, foi um estalo que eu tive, começou há 8 anos atrás, há 6 anos atrás foi ainda maior, várias experiências que algumas delas eu já compartilhei aqui com vocês também, que foi me mostrando que, cara, talvez essa busca pelo entendimento do que é a vida e o propósito de nós estarmos aqui, o propósito da nossa existência, eles nos traz a oportunidade de buscar uma profundidade que torna muito mais fácil aquilo que hoje parece tão difícil. Então, se para ti tá difícil vender, é porque tu tá olhando para algo muito raso. Se tu me perguntar, Guilherme, o que tu gosta de estudar? Cara, eu gosto de estudar estoicismo, filosofia grega, história romana, eu gosto de estudar Sócrates, Platão, Aristóteles, eu gosto de estudar cristianismo, eu já li a Bíblia inteira. Então, se tu me perguntar o que eu gosto de estudar, cara, eu gosto de buscar de forma profunda o entendimento da vida humana. E aí, quando você me fala de venda, eu disse, não, beleza, venda é fácil. Difícil é entender o que a gente está fazendo aqui, cara. Difícil é entender de onde que eu vim, para onde que eu vou, difícil é entender porque Deus nos construiu tudo isso. E aí, quando a gente começa a entender, a gente, peraí, então venda é fácil. Venda vai ser uma fraçãozinha, uma migalhinha ali. Agora, enquanto eu ver a venda como o grande objetivo, cara, eu vou correr atrás dessa engrenagem e possivelmente eu não vou sair do lugar. A venda para você é um processo? A vida. A vida. A vida, olha só, né, cara? Se me perguntar, a venda é um processo, a venda é um processo. A vida é um processo? É também. Mas a vida me mostra que a parte mais bonita da vida é aquela que a gente vive. E que eu sou um dos exemplos, e talvez muitas pessoas que vão nos ouvir aqui também, somos exemplo de que a gente não vive a nossa vida. A gente vive o nosso trabalho,
a gente vive a nossa ganância, a nossa busca por resultado, a gente vive a exposição, a gente vive querer mostrar para os outros, a gente vive querer ter mais, querer ganhar mais, a gente vive um monte de coisa. Mas a vida, da forma plena como nos foi dada, a gente vive muito pouco. Então, a vida deveria ser uma busca inversa, em que ao invés de buscar mais e mais e mais, a gente deveria viver de uma forma mais plena com aquilo que nos foi dado. E que a gente vive pouco. Porque se tu me perguntar, porra, Guilherme, do que tu gosta? Cara, eu gosto de ir na praia. Qual foi a última vez que tu foi na praia? Puta, faz muito tempo. Quantas vezes tu vai na praia por dia? Não, cara, quantas vezes eu vou no mês na praia? No ano, né? Isso. Quantas vezes você faz aquilo que você gosta? Cara, muito pouco. Então, eu vivo a vida muito pouco. Por quê? Porque eu tô atrás de sucesso, tô atrás de gerir uma empresa, de montar uma empresa, de fazer negócios, de ajudar outras pessoas. Então, eu não sou o exemplo que vai te dizer assim, cara, é isso aqui, ó, é isso aqui que eu tô fazendo. Não, eu tô muito longe disso. Mas se em algum momento eu puder de fato me conseguir de fato desenvolver aquilo que eu acredito que é a vida como ela deveria ser vivida, cara, com certeza eu vou ser muito mais feliz do que sou hoje. Legal. Então a busca é chegar nesse momento. Que sensacional. E pra gente encerrar, tem a nossa pergunta clássica dos segredos, mas eu não queria sair do contexto. E eu gostaria de pedir para você, se você tem um segredo para dar pro corretor que quer ter esse encontro, porque você teve um encontro com os seus objetivos. Você tem um caminho que você poderia direcionar para o corretor que nos assiste agora? Um grande segredo para o sucesso do corretor de imóveis, e eu acho que para um sucesso na vida, é encontrar o seu porquê. É encontrar aquilo que te alimenta, aquilo que te motiva, aquilo que te faz acordar todos os dias e ter amor pelo processo, por mais difícil que ele pareça ser. Porque a gente vai receber mais não do que sim, a gente vai ter mais erros do que acertos, a gente vai perder mais do que ganhar. E eu uso como exemplo, eu falei antes da minha mãe jogando beach tênis, é a mesma coisa, né? O jogar no hard é isso, né? Quando eu jogo com a minha mãe, tem vezes que a gente ganha, tem vezes que a gente perde. Mas eu sempre gosto. Sempre é legal, sempre divertido. Eu acho que a vida tem que ser isso. A gente tem que ter um propósito claro, a gente tem que saber o que a gente está perseguindo, o que está fazendo sair de casa todos os dias e dar o meu melhor, e por que eu vou dar o meu melhor e não vou fazer meia boca, não vou fazer mais ou menos. E da mesma forma, tem que amar o processo. Eu tenho que amar o durante, porque vai ter mais durante do que linha de chegada. Quando você chegar de fato na linha de chegada, cara, tua vida acabou. E aí, não sabe o que vem depois disso, talvez seja até melhor do que a gente está vivendo aqui. Mas como o que a gente conscientemente tem para controlar é aquilo que a gente vive aqui, nesse plano, nessa vida, eu vou fazer com que eu possa viver da melhor maneira possível. Então, a busca por curtir esse processo, ela tem que ser constante. Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. Quando eu sentei aqui na mesa, antes de a gente conversar, você me perguntou um pouquinho da Bihard, perguntou um pouquinho da Citália, eu falei, eu tô feliz. Mas eu tô feliz por quê? Cara, se me perguntar, tá tudo bem? Não, cara. Um monte de problema, cara. Estresse, trabalho pra cacete, dorme pouco, trabalha muito, estuda um monte e fala com um monte de gente, tem coisa que dá errado, às vezes você conta com uma coisa e ela não dá certo, e você acha que vai acontecer de um jeito, acontece de outro. Tem mais coisa errada do que certo, cara. Mas por que eu tô feliz? Porque eu curto o processo, meu irmão. Eu curto o processo. Eu curto o estresse, a loucura, as coisas que dão errado, as coisas que dão certo. Quando eu paro para pensar as coisas que eu fiz errado, eu vejo que agora eu posso ajustar e acertar melhor nos próximos passos. Então, o grande segredo é ter um propósito claro, ter um objetivo bem definido, é saber o motivo que me leva a seguir em frente e aproveitar a jornada, cara. Ou melhor, como diz lá no Legendários, né? Desfrutar o caminho. Desfrutar o caminho. Muito bem. Senhoras e senhores, esse foi Guilherme Volk. Cara, muito obrigado pelo papo. Sensacional, de altíssimo nível. Vendas, gestão, filosofia, cara, tudo viagem, tudo um pouco. Acho que eu vou perder a oportunidade de entrar nesses assuntos aqui contigo de forma alguma. Cara, a gente sempre dá uma viajada, mas espero que tenha sido proveitoso aí pra galera que nos ouviu. Agenda de shows aqui, alguma coisa? Não tem agenda de shows, mas acompanha lá no Instagram, @GuiVolk, Bihard.educação, imóveis Citali, com 2 L's. 2 L's. Sabe o que significa Citali? Não sei. Citali significa estrela que brilha. Olha. Ela é uma abstração de uma palavra asteca, que significa estrela que brilha. E aí, como o nome lembra Citali, lembra cidade, a gente transformou esse conceito em cidade que brilha. Então, nosso propósito é prosperar a vida das pessoas através do mercado imobiliário.
E aí todo o nosso conceito vem em cima dessas estrelas que brilham, né? Então os nossos corretores são a nossa seleção de estrelas e tal. Que o branding propague Exato. nessa empresa. É isso aí. Tá bom? Pessoal que ficou até aqui, vai ficar agora com os comentários e o ganhador da caneca. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Tchau. Muito bem, pessoal, então tô passando aqui para ler os comentários da última semana, que foi com o Yuri Ramos. Ele falou sobre posicionamento de imagem e trouxe um conteúdo excelente para você que tem algumas dúvidas sobre como se posicionar, principalmente em âmbito digital. Então não perde esse conteúdo. Mas eu também quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista com o Guilherme Volk. Deu para tirar insights sobre gestão de empresa, gestão pessoal de carreira? O que você mais aprendeu com esse conteúdo? Me conta aqui embaixo. Mas então, sem mais delongas, vamos para o ganhador da caneca. Vou ler aqui os comentários e depois dizer quem que vai levar a caneca para casa, que agora, lembrando, é o comentário mais curtido. Então vamos lá. O Sidney Keshner, nosso seguidor ativo, sempre comenta. Muito obrigada, Sidney, por estar sempre comentando e dando seus feedbacks sobre os episódios. Não deixe de fazer isso. Ele comentou: DW traz temas relevantes, mas discordo que corretores não devam mostrar sua vida pessoal no Instagram. Humanizar o perfil aproxima o cliente, desde que seja feito com bom senso. Sidney, cirúrgico esse teu comentário aqui, com certeza está presente nas redes sociais, é muito importante e que legal que você já tem esse nível de consciência. A Valéria Moraes comentou: Yuri Ramos foi cirúrgico a falar sobre posicionamento. Classificou a importância da intencionalidade e deu aula sobre coerência. Tive insights valiosos. Muito obrigada. Que legal, Valéria. A gente fica muito feliz que você conseguiu tirar bons conhecimentos aí sobre o programa, com o programa. Thiago Prado comentou: dicas valiosas, sensacional. Com certeza fará diferença no meu trabalho e de todos que acompanham esses episódios. Que legal, Thiago. A gente agradece muito pelo teu comentário. Ronaldo Silva: parabéns. Este é de longe o melhor podcast. Sempre com os melhores profissionais relacionados ao mercado imobiliário. Fico a semana toda aguardando para assistir. Que legal, Ronaldo. A gente fica muito feliz aí que vocês ficam ansiosos para receber o nosso conteúdo. E a gente espera que cada vez mais eles agreguem aí na sua carreira como corretor de imóveis, tá bom? A ganhadora da caneca, que foi o comentário mais curtido, foi o da Valéria Moraes. Então, Valéria, você ganhou a caneca. Você pode entrar em contato com a gente com o número do nosso atendimento que vai estar aqui na descrição do episódio de hoje. É só chamar a gente lá que a gente vai conversar com você para descobrir o seu endereço, do seu trabalho, da sua casa e levar a caneca mais desejada do mercado imobiliário até você. Então, pessoal, sigam comentando. Não esqueçam de pedir para os amigos, para os familiares, curtindo o seu comentário para você também ganhar a caneca. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana.